Já estamos ao vivo aqui no nosso canal no Instagram, agora com a entrevista pós-jogo do técnico Eduardo Souza. Alex Rodrigues. Então vamos lá, Matheus Medeiros, PUC TV. Eduardo, o jogo do primeiro turno foi um divisor de águas para as duas equipes no Campeonato Goiano. Esse jogo pode ser um divisor de águas mais uma vez? E quem mudou mais de lá para cá, o Vila Nova ou o Atlético? Boa tarde. Eu acho que é um clássico, um jogo diferente, né? Nós sabemos que o clássico ele pode te levar para uma situação muito boa ou também em dificuldade. No primeiro turno, com a nossa derrota, nós tivemos a mudança do comando, né? E de lá para cá nós conseguimos os resultados. Claro que a gente sabe que o futebol, primeiro é o resultado, né? É o mais importante. Mas o desempenho ele também tem que vir atrelado, né? Porque você com bom desempenho, a chance de vitória ela aumenta. Nós nesses 3 jogos que nós fizemos, nós alternamos bons e algumas dificuldades nos jogos. E sabemos que amanhã é um jogo muito importante, né? É um jogo que pode nos dar a tranquilidade de praticamente garantir o primeiro lugar do grupo, que é importantíssimo, porque ele te leva até as vantagens, né, nas quartas de finais e posteriormente nas fases decisivas. E também eu acredito que esse clássico de amanhã seja para ratificar esse momento que nós estamos vivendo de vitória. E então nós queremos fazer um grande clássico, ter um bom desempenho e a vitória vir acompanhada. Eduardo, você chega, e o Atlético também, né, com 3 vitórias seguidas. Você está invicto nesse comando técnico do Atlético. O que significa para você e para o Atlético chegar em um clássico invicto a 3 rodadas? Eu acho que para o Atlético, né, para o Eduardo é só consequência. Nós somos funcionários, nós trabalhamos para o bem do Atlético. E uma coisa que eu sempre bato com os atletas, eu acho que o futebol, volto a repetir, acho que o futebol brasileiro ele se valoriza muito o treinador. O treinador é importante, mas os atletas são os protagonistas dentro do campo. Claro que o treinador ele passa suas ideias, ele estuda o adversário, ele precisa ter a gestão de grupo, principalmente dos jogadores que estão fora, mas os atletas são os protagonistas. Então, esses 3 jogos elas são importantes para o clube, para os atletas, para a confiança e porque nós sabemos que o nosso ano é muito longo, né? E esse primeiro momento, principalmente a fase de classificação do Campeonato Goiano, ela é importante para você classificar bem para as finais e mais importante é para você dar uma cara de time para a equipe, né? Eu falei hoje para eles, até o mês de abril, até a final do Campeonato Goiano, no dia 3 e as primeiras fases da Copa do Brasil, o Atlético é o principal protagonista, junto com o Goiás e o Vila. Então nós temos que assumir esse protagonismo. Não adianta nós virmos aqui e falar coisas que sejam diferentes disso. A partir do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana e das fases que entram as equipes da Libertadores, aí o protagonismo do Atlético ela começa a se dividir. Mas eu acho que nesses primeiros meses o Atlético tem que assumir isso, não só com os resultados, como eu falei, que é o mais importante, mas também com o domínio do jogo na maior parte dele. Eduardo, queria que você falasse sobre uma situação, você até tocou aí no assunto. Os nossos 3 protagonistas hoje, claro que o Igor foi efetivado, mas podemos colocar que são 3 treinadores da casa. Como é que você avalia isso? Hoje aqui no cenário estadual, você no Atlético, o Glauber no Goiás, o Igor no Vila Nova. Você acha que é cada vez mais normal isso acontecer no futebol brasileiro, como está acontecendo aqui no futebol goiano? Eu acho que o treinador da casa ou da comissão permanente tem os prós e os contras, né? Hoje tem muitos prós, você conhece melhor os elencos. Eu falo pelo Atlético e acredito que seja assim também nos outros 2 clubes. Nós temos uma participação na montagem do elenco, né? O presidente ele nos ouve, então você conhece as características dos jogadores antes mesmo deles chegarem. Você sabe os protocolos que tem dentro do clube, o que o clube preza, então você dentro da tua metodologia de trabalho, você acaba já adequando ao que o clube, os jogadores te conhecem, os jogadores estão no dia a dia com você há muito tempo. Hoje nós temos aí 5, 6, 7 jogadores que a gente já trabalha há 2 anos, né? Então ele sabe mais ou menos o que o nosso gosto é o gosto do clube. Então eu acho que isso aí é importante. Claro que nós sabemos também que a experiência ela é importante. Eu falo por mim, eu tenho mais de 15 anos trabalhando no futebol profissional, já trabalhei em todos os níveis,
de níveis menores até níveis maiores. Então, essa experiência é importante, como também o Glauber e o Igor, né, muito tempo de casa. O Igor foi uma pessoa que passou aqui com a gente na base, a gente conhece, um baita profissional, uma grande pessoa, não só ele, como o Rafael também. O Glauber a gente não tem uma aproximação tão grande, mas a gente vê o trabalho que ele fez no Brasileiro de 20, em 21 também na fase final, porque não é fácil, por mais que o Goiás estava numa situação equilibrada dentro do campeonato, mas a responsabilidade caiu sobre ele. Eu acho que isso aí tem ponderado, né? Eu também acredito, falando no meu caso, que a hora que se um dia eu tomar a decisão de ser treinador efetivo, eu acredito que eu tenho que galgar outros cenários para você ter experiência. O Atlético hoje é uma equipe de Série A, precisa de profissionais, às vezes com a experiência da Série A de comando, mas a gente fica bem satisfeito que os resultados estão acontecendo, né? O Glauber conseguiu o acesso, vem fazendo uma boa campanha. Nós, quando assumimos, tivemos êxito na maioria das vezes. O Igor conseguiu fazer uma boa Série B e vamos esperar até quando as diretorias deixam a gente à frente e também quando chegar os profissionais dar o suporte que a gente sempre deu. Eduardo, terminar em primeiro no geral e abrir uma vantagem para os demais, para desfrutar desses privilégios, é uma prioridade para o Atlético também? Se você me permitir, eu queria que você respondesse sobre a condição do Jorginho hoje, que é um jogador que veio, vai ser o 10, nesse momento perdeu espaço no time principal. Primeiro, primordial ser primeiro colocado. Até porque o que nós temos hoje do nosso torcedor, que o nosso torcedor mostrou no final da Série A, você decidir em casa, eu tenho certeza que será um fator primordial para a gente. Então, é a nossa meta, claro que pode não acontecer, mas a nossa meta é terminar em primeiro no geral. Até por isso que agora, com as semanas mais abertas, nós vamos priorizar mudar o menos possível. Quanto ao Jorginho, é um jogador importantíssimo, né? Um atleta que a liderança técnica do Jorginho para o Atlético ela é muito importante. É um jogador que nos últimas vezes que passou aqui sempre foi titular. Ele está no momento de não adaptação ao clube, porque ele é um jogador que passou muito tempo aqui, mas uma readaptação, né? Ele ficou 2 anos, 1 ano e meio que ele saiu daqui, ele teve uma minutagem menor. Nós sabemos que a metodologia às vezes é diferente do que se é utilizada dentro do Atlético. Então ele está galgando aos poucos, né? Ele iniciou, depois ele saiu, fez um trabalho de 1 semana, entrou nesses 2 últimos jogos. Como eu falei pós-jogo Goiatuba, para mim foi a melhor partida do Jorginho, né? Você vê a alegria dele, ele entende que ele está em processo de evolução. Nós temos falado muito para o Jorginho do protagonismo dele dentro do clube. Então, é um jogador que precisa assumir esse protagonismo e ele tem assumido isso. E eu tenho certeza que o Jorge, daqui a pouco, vai estar inserido totalmente dentro do contexto. E não só de 10, como de beirada, que ele fez em outros clubes. Porque hoje, como nós falamos em outras entrevistas, hoje o Atlético, no meu ver, é o melhor ano de meias, né? Nós temos 3 meias hoje, mais o Rickson, que é um terceiro homem. Então, nós estamos bem servidos. E também esses atletas fazem outra função. Então, o Jorginho, a gente está muito contente com a evolução. Eu tenho certeza que vai nos ajudar muito nesse ano. Boa tarde, Eduardo. Eu queria... No primeiro clássico, a gente viu um Atlético muito nervoso, né? Um Atlético que teve expulsão no primeiro tempo, teve expulsão no final do jogo, lá do Marlon e do Bárcia. Eu queria saber como é que vocês trabalharam isso com os atletas, se teve alguma conversa em relação à arbitragem, né? A gente sabe que amanhã é o Osimar Moreira, não é o Sábio Pereira, que veio de outro estado para apitar o clássico. Queria saber como é que vocês trabalharam com os jogadores essa semana para esse clássico. Primeiro, quanto à arbitragem, eu particularmente fiquei muito contente com a escalação do Osimar. Particularmente para mim, nesse momento, eu não tenho escolha, mas no meu gosto seria Osimar e Eduardo, os que eu via com mais potencial para esse jogo. Porque o Wilton apitou um jogo nosso há 1 semana, né? Então, para ter um rodízio, o Osimar apitou o jogo nosso ano passado, semifinal contra o Grêmio Anápolis, e fez uma bela arbitragem, mesmo nós acabamos perdendo nos pênaltis e ficando fora da final. E ele fez uma arbitragem muito boa. Então, eu acho que é um árbitro, uma pessoa boa para se trabalhar, tem o diálogo. Se eu não me engano, é o primeiro clássico que ele apita, se eu não me engano. Acho que merece essa oportunidade.
Então a gente está bem tranquilo quanto à arbitragem. Quanto à atenção, eu acho que tudo na vida é um processo de evolução. Eu acho que nós temos que tirar lições daquele jogo contra o Vila, principalmente no que você disse do nervosismo, né? Primeiro, nós não podemos perder jogadores, que a gente sabe a dificuldade que é jogar com um jogador a menos. E segundo, ter claro que a competitividade, ter a gana de vencer, que nós vamos ter muito, mais com sabedoria. Então nós temos que ter a sabedoria dentro do campo, de saber que erros e acertos eles acontecem. O treinador erra, os jogadores erram, a arbitragem erra, faz parte do jogo. Então é trazer a tranquilidade, dar tranquilidade para o Osimar, fazer um clima menos de guerra e mais de jogo, para que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar, quem sabe, uma grande vitória. Eduardo, num clássico desse aqui, início de temporada, assim, no teu trabalho, a prioridade é trabalhar mais o teu time ou trabalhar aquilo que o adversário, trabalhar em cima daquilo que o adversário pode apresentar no clássico, ou é uma mistura dos dois? Eu particularmente gosto muito de trabalhar a nossa equipe. Claro que você passa as situações do adversário, mas tem jogos que você tem que ter uma ênfase também maior no adversário, né? E o clássico é um deles. Como você vai jogar um jogo talvez de Campeonato Brasileiro com uma equipe protagonista dentro do cenário, às vezes você dá uma ênfase um pouco maior no adversário. E esse jogo nós procuramos hoje principalmente trabalhar um pouco mais algumas situações que o Vila tem muito forte, né? Nós sabemos que o Vila é um time muito técnico, principalmente com os 3 homens do meio mais o Mateuzinho fazendo esse 4º homem por dentro. Então, se a gente não ter uma marcação agressiva, não marcar próximo, principalmente no nosso campo defensivo, nós vamos ter dificuldade. E sabemos também que o adversário também tem umas situações que nós podemos explorar. Como do outro lado, o Igor também deve estar trabalhando situações que ele acredita que nós sejamos muito fortes e também situações que nós podemos deixar a desejar. Então, para esse jogo especificamente, a gente trabalhou bem a nossa equipe, né? Já vinha tentando trabalhar esses conceitos nesses 10 dias, mas também passamos algumas situações que o Vila pode nos apresentar no jogo de amanhã. Obrigado, Eduardo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me.